Alemanha. Uma terra definida pelo ronco de um Porsche, pela precisão de uma lente Leica e pela regra de ferro da Ordnung, ordem. Mas o que acontece quando as pessoas mais disciplinadas da Terra recebem liberdade total e intransigente? Além dos gigantes industriais e das catedrais históricas, existe uma realidade social que deixará você atônito. Dos engenheiros de classe mundial relaxando em biquíni parques, aos tabus legalizados e iluminados por neon de Hamburgo, estamos abrindo as cortinas do paradoxo alemão. É uma jornada por uma nação que é tão rica quanto selvagem. Antes de mergulharmos nos segredos dos rebeldes mais disciplinados do mundo, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Junte-se à nossa comunidade global de exploradores enquanto descobrimos a verdade por trás dos lugares mais fascinantes do mundo. Você está pronto? Vamos começar! The Engine Room of Europe, an Unstoppable Economic Titan. Para entender verdadeiramente o estilo de vida alemão, devemos primeiro olhar para a escala da riqueza que o alimenta. Você já se perguntou como uma única nação pode dominar o cenário europeu de forma tão consistente? A Alemanha não é apenas um país. É uma fortaleza industrial global. Com uma população de mais de 83 milhões de habitantes e um PIB que a torna a maior economia da Europa, ela se destaca como a terceira maior exportadora do mundo, atrás apenas dos titãs China e EUA. Esta é a terra onde o Mittelstand, as empresas familiares altamente especializadas, projeta as máquinas mais complexas do mundo. Dos portos extensos de Hamburgo às torres financeiras de Frankfurt, o zumbido da produtividade é constante. Mas há uma camada mais profunda para esse sucesso. Além do aço e do silício, a Alemanha se transformou em um mosaico cultural fascinante. Enquanto as torres das antigas catedrais cristãs ainda definem o horizonte, a nação abraçou uma identidade multirreligiosa e multiétnica. Caminhe pelas ruas de Berlim ou Munique e verá as evidências de uma sociedade globalizada. Por exemplo, a comunidade hindu tornou-se tão integrante do tecido alemão que seus templos vibrantes agora se erguem como símbolos de uma nova era inclusiva. Essa mistura de disciplina europeia tradicional e diversidade global moderna cria uma tensão social única, um lugar onde os valores do velho mundo encontram um futuro novo que desafia limites. É essa imensa riqueza e estabilidade que permite ao povo alemão o luxo de explorar liberdades pessoais tão radicais. Dupfend. Kultur. A nation obsessed with the green future. Agora, vamos sair das fábricas e ir para os corredores dos supermercados para testemunhar o que só pode ser descrito como uma obsessão nacional: o ambientalismo. Em muitos países, a reciclagem é um fardo, mas na Alemanha é um ritual sofisticado e de alta tecnologia. Você já viu o sistema Fund em ação? É uma maravilha da engenharia social. Toda vez que um cidadão compra uma garrafa de água ou refrigerante, ele paga um pequeno depósito. Para receber esse dinheiro de volta, ele deve devolver a garrafa a uma máquina de venda reversa. Você verá todos, desde executivos de alto escalão internos sob medida, até estudantes com orçamento apertado, esperando pacientemente na fila para inserir seu plástico e vidro nessas máquinas. Não se trata apenas do dinheiro. É um senso de dever cívico profundamente enraizado. Essa alma verde vai muito além de apenas garrafas. O compromisso da Alemanha com um futuro neutro em carbono é visível em sua arquitetura e planejamento urbano. Frequentemente, você verá lojas pop-up, móveis construídas inteiramente de madeira sustentável, projetadas para serem movidas ou recicladas sem deixar um único rastro no meio ambiente. As ruas são notavelmente limpas. Quase como se a população tivesse decidido coletivamente que jogar lixo no chão é uma falha moral. Para os alemães, proteger a terra é mais do que uma política, é um estilo de vida.
Eles casaram com sucesso o capitalismo de alta tecnologia com uma devoção quase espiritual à natureza. Isso nos faz pensar: se o resto do mundo adotasse esse nível de cuidado meticuloso, poderíamos resolver a crise climática amanhã? Na Alemanha, eles não estão apenas falando sobre o futuro, eles o estão construindo. Uma garrafa reciclada por vez. The Great Pigeon Debate: Order vs Animal Rights. Você pode pensar que, em um país com tantas responsabilidades globais, as maiores manchetes seriam sobre a economia. Mas você acreditaria que uma das controvérsias nacionais mais intensas envolve pássaros? Especificamente, os pombos de Limburg. Em 2024, esta cidade pitoresca tornou-se o centro de uma feroz batalha jurídica e ética. A população de pombos explodiu, levando ao que muitos moradores chamaram de uma crise de saúde e a degradação de monumentos históricos. A solução da Câmara Municipal? Uma votação controversa para o abate ou caça das aves para controlar seus números. Essa decisão causou abalos em todo o país, colocando o tradicional amor alemão pela Ordnung, ou ordem contra sua profunda paixão pelo bem-estar animal. Esta não é apenas uma história sobre pássaros, é uma janela para a psique alemã. De um lado, você tem os pragmáticos que querem cidades limpas e seguras. Do outro, você tem um movimento massivo de ativistas que argumentam que cada criatura viva tem direito ao espaço urbano. O debate chegou aos tribunais. Desencadeou protestos em todo o país e forçou um diálogo sobre o que a coexistência realmente significa em uma superpotência moderna. Isso destaca perfeitamente o paradoxo alemão. Uma sociedade que valoriza regras e limpeza, mas é tão liberal e compassiva que interrompe as operações da cidade para debater a vida de um pombo. Isso nos deixa perguntando: onde se traça a linha entre uma cidade funcional e uma sociedade moral? Na Alemanha, não há resposta simples, apenas debates apaixonados e bem organizados. The Two-Wheeled Revolution: Germany's Obsession with the Bicycle. Embora a Alemanha seja famosa por suas rodovias de alta velocidade, o verdadeiro pulsar do transporte urbano não é encontrado no motor de um carro, mas no giro rítmico dos pedais de uma bicicleta. Você já parou em uma esquina de Berlim e contou os ciclistas? É uma visão impressionante. Só na capital existem milhões de bicicletas, e elas não são apenas para entusiastas de fim de semana. Elas são o principal meio de transporte para estudantes, trabalhadores de escritório e até entregadores de comida que navegam pela cidade com incrível velocidade e precisão. A infraestrutura aqui é o sonho de qualquer ciclista. Ciclovias exclusivas, semáforos especializados e um sistema jurídico que protege ferozmente aqueles sobre duas rodas. Mas o que realmente diferencia a cultura da bicicleta na Alemanha é a disciplina inabalável das pessoas. Em muitos países, as leis de trânsito são vistas como sugestões. Na Alemanha, elas são sagradas. Raramente você verá um ciclista avançando o sinal vermelho ou um carro invadindo uma ciclovia. Esse respeito mútuo cria um fluxo de movimento que é quase poético. Além disso, o surgimento do aluguel de bicicletas elétricas e do transporte integrado por smartphone tornou a posse de um carro na cidade quase obsoleta para a geração mais jovem. Ao escolher a bicicleta em vez do Mercedes, os alemães estão enviando uma mensagem clara sobre seus valores: eficiência, saúde e a recusa em contribuir para o congestionamento urbano. É uma aula magistral sobre como uma nação rica pode priorizar o meio ambiente sem sacrificar a mobilidade. Depois do anoitecer, o pulsar da vida noturna alemã. À medida que o sol se põe sobre o Reno, a Alemanha estoica e disciplinada que conhecemos durante o dia passa por uma transformação radical. Você está pronto para entrar no mundo iluminado por neon da noite alemã? Dos lendários clubes de techno de Berlim, como o mundialmente famoso Berghain, aos bares rústicos e de alta energia da Reeperbahn, em Hamburgo,
A vida noturna aqui é lendária por sua intensidade e inclusividade. Ao contrário da cultura VIP, que você pode encontrar em Los Angeles ou Paris, a vida noturna alemã é frequentemente crua, democrática e focada inteiramente na música e na atmosfera. Aqui, o status social é deixado na porta. O que importa é a sua energia e o seu respeito pela vibe. O que é verdadeiramente fascinante é a abertura social encontrada nesses espaços. Homens e mulheres interagem com um nível de conforto e igualdade que pode ser surpreendente para quem vem de fora. Há uma sensação palpável de liberdade social, onde as pessoas são encorajadas a serem suas versões mais autênticas, sem medo de julgamento. Seja em uma festa underground de alto conceito, ou em um Kneipe, pub, local onde estranhos se tornam amigos em uma mesa compartilhada, a noite alemã é uma celebração da conexão humana. Ela serve como a válvula de escape, necessária para uma sociedade que trabalha tanto durante o dia. Nessas salas escuras e cheias de música, a rígida ordem da nação se derrete, revelando um pulsar que é apaixonado, diverso e assumidamente livre. O padrão natural, a filosofia da mulher alemã. Agora, vamos olhar para um dos aspectos mais distintos da sociedade alemã, a definição cultural de beleza. Se você caminhar por um parque em Munique ou por um café em Frankfurt, poderá notar algo impressionante sobre as mulheres. Você já se perguntou por que, em uma das nações mais ricas do mundo, vê-se tão pouca maquiagem pesada ou moda chamativa? Esta é a filosofia alemã natural. Para muitas mulheres alemãs, a beleza não se trata de transformação, trata-se de autenticidade. Existe uma preferência generalizada pelo visual sem maquiagem, priorizando a pele saudável, físicos atléticos e roupas práticas e de alta qualidade, em vez de tendências passageiras. Isso não é apenas uma escolha de moda, é uma declaração de independência. As mulheres alemãs são conhecidas por serem altamente instruídas, focadas na carreira e fisicamente ativas. Seu estilo reflete uma vida dedicada a caminhadas, ciclismo e atividades ao ar livre. Elas rejeitam a estética Barbie em favor de um visual que diz que estão prontas para qualquer coisa, de uma reunião de diretoria a uma trilha na montanha. Essa confiança em seu estado natural é uma parte central da identidade alemã. Ela desafia a narrativa da indústria global da beleza e prova que, em uma sociedade que valoriza a substância acima do estilo, ser você mesma é o luxo supremo. É uma abordagem refrescante e quase desafiadora da feminilidade, que prioriza a saúde e o autorrespeito em detrimento do olhar masculino ou dos filtros das redes sociais. Os parques de biquíni, liberdade sob o sol da Baviera. Se você pensa na Baviera como um reduto conservador de Lederhosen e tradição, terá uma surpresa. Você já ouviu falar do Jardim Inglês, Englischer Garten, no coração de Munique? Este enorme parque urbano é o local de um fenômeno que ilustra perfeitamente o compromisso alemão com a liberdade pessoal. O Parque de Biquíni. Durante os meses de verão, os extensos gramados verdes se transformam em um mar de banhistas. Aqui, mulheres e homens de todas as idades relaxam em trajes de banho, ou às vezes até menos, bem no centro da cidade. É um lugar onde o corpo humano é visto sem vergonha ou hipersexualização, mas sim como uma parte natural da paisagem. Mas a liberdade não para no banho de sol. O parque conta com o Eisbach, um rio artificial com uma onda estática, onde surfistas encaram as águas geladas o ano todo. Você verá pessoas flutuando pelos canais ou se reunindo em grandes grupos para uma cerveja Feierabend, pós-trabalho, enquanto o sol se põe. O que é mais impressionante para um estrangeiro é a total ausência de olhares de julgamento. Na Alemanha, o direito de desfrutar da natureza em qualquer estado de vestimenta que você considere confortável é tratado como um aspecto fundamental da Freikörperkultur, cultura do corpo livre.
É um espaço onde o mundo de alta pressão da indústria alemã desaparece, substituído por um suspiro de alívio coletivo e ensolarado. Este é o verdadeiro significado da liberdade alemã. O direito de ser você mesmo, sem ser perturbado no meio de uma metrópole agitada. Segredos da Reeperbahn, o mundo das luzes legalizadas. Agora saímos dos parques ensolarados para as ruas banhadas por neon do distrito de São Paulo, em Hamburgo. Bem-vindos a Reeperbahn, um dos distritos da luz vermelha mais famosos do mundo. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, você deve entender que na Alemanha, este mundo opera sob um conjunto de regras completamente diferente. Você sabia que a prostituição é legalizada e regulamentada aqui desde 2002? Este não é um mundo das sombras, escondido da lei. É um mundo integrado a ela. Os profissionais do sexo na Alemanha são reconhecidos como profissionais. Eles pagam impostos, têm acesso a seguro-saúde e são protegidos por leis trabalhistas que lhes permitem processar por salários não pagos. Caminhar por estas ruas à noite é uma sobrecarga sensorial, mas há um senso de ordem subjacente, mesmo aqui. Em certas áreas, como a famosa Herbertstrasse, placas proíbem claramente a entrada de menores e mulheres, exceto aquelas que trabalham lá, para manter um ambiente específico. Embora a fotografia seja estritamente proibida para proteger a privacidade dos clientes e trabalhadores, a transparência da indústria é o que a torna exclusivamente alemã. A filosofia do governo é simples. Ao trazer a profissão mais antiga do mundo para fora da escuridão e para a luz da regulamentação, eles podem prevenir melhor a exploração e garantir a segurança. É uma abordagem pragmática, alguns diriam clínica, para uma realidade humana complexa, refletindo uma sociedade que prefere gerir a verdade em vez de ignorá-la. Sinfonia da comida de rua, além da alta gastronomia. Depois de uma longa noite na Reeperbahn ou de um dia no parque, só há uma maneira de satisfazer sua fome: a lendária comida de rua alemã. Você já provou um verdadeiro Currywurst, em pé, em uma mesa alta de metal, em uma noite fria de Berlim? Este prato humilde, uma Bratwurst fatiada coberta por um molho de tomate temperado, é o combustível que mantém a nação funcionando. Não se trata apenas da comida, trata-se da cultura Imbiss. Esses pequenos quiosques são os equalizadores sociais da Alemanha, onde um operário da construção civil e um diretor de banco ficam lado a lado, desfrutando de uma refeição rápida e quente ao ar livre. Mas a jornada culinária não termina com as salsichas. Se você visitar um mercado de Natal alemão ou um Jahrmarkt local, encontrará o aroma inebriante da raclette, queijo derretido raspado sobre pão fresco e picles, e do Handbrot, pãezinhos quentes recheados com cogumelos e queijo derretido. Para quem gosta de doces, há o Schmalzkuchen, pequenas bolas de massa frita, polvilhadas com açúcar de confeiteiro. A comida de rua alemã é um reflexo do caráter nacional. É farta, de alta qualidade e incrivelmente eficiente. Foi projetada para ser comida em movimento, refletindo um povo que está sempre indo a algum lugar. Mas é tão deliciosa que força você a parar e apreciar o momento. Este é o sabor da verdadeira Alemanha, despretensioso, satisfatório e profundamente enraizado na tradição. Tradições peculiares. As competições bizarras da Alemanha. Bem, quando você acha que entendeu a mente alemã séria e obcecada por engenharia, você se depara com um torneio de Fingerhackeln ou um campeonato mundial de barba e bigode. Você já viu dois homens adultos sentados um em frente ao outro em uma mesa, ligados apenas por um único dedo, tentando puxar um ao outro através de uma linha? Isso é a luta de dedos, um esporte tradicional alpino que exige uma força incrível e uma alta tolerância à dor. É uma exibição hilária, porém feroz, de orgulho local. E a excentricidade não para por aí. Na cidade de Donnersbach,
Eles realizam o Campeonato Mundial de Narizes Grandes, onde oficiais usam paquímetros para medir o comprimento e a largura dos narizes dos competidores para coroar o rosto mais proeminente do mundo. Esses festivais bizarros são o coração secreto da vida comunitária alemã. Veja a Grande Corrida de Abóboras, em Ludwigsburg, por exemplo. Em vez de esculpir abóboras para o Halloween, os moradores esvaziam abóboras enormes de 500 libras, pulam dentro delas e as remam através de um lago como canoas primitivas. Ou considere a Corrida de Patinhos de Borracha no Rio Neckar, onde milhares de patos amarelos competem pela glória. Por que eles fazem isso? Porque, sob a camada de eficiência industrial, os alemães têm um amor profundo pelo Verein, ou cultura de clubes. Esses eventos não são apenas para rir. Eles são meticulosamente organizados, altamente competitivos e levados muito a sério. É um lembrete de que, mesmo em uma nação de cientistas de classe mundial, sempre há espaço para um pouco de loucura organizada. A necessidade de velocidade. A vida na Autobahn. Não podemos falar sobre a verdadeira Alemanha sem mencionar seu mais famoso altar da liberdade, a Autobahn. Você já sentiu a adrenalina de dirigir a 180 milhas por hora sem o medo de uma luz azul piscando no seu retrovisor? Em cerca de 70% da rede de rodovias alemãs, não há um limite de velocidade rígido, apenas uma velocidade recomendada de 130 km por hora. Para os entusiastas de carros, esta é a peregrinação definitiva. É o único lugar na Terra onde você pode realmente testar os limites de uma máquina de alto desempenho em um ambiente público e legal. Mas não se engane, a Autobahn não é uma pista de corrida sem lei. Na verdade, ela é governada por algumas das regras não escritas mais rígidas do mundo. A faixa da esquerda é apenas para ultrapassagem. Permaneça lá por muito tempo e você enfrentará a ira de um Porsche piscando os faróis atrás de você. Talvez a exibição mais impressionante da disciplina alemã seja a Rettungsgasse, ou corredor de emergência. No momento em que o trânsito desacelera devido a um acidente, cada carro se move para a extrema esquerda ou direita, criando um caminho largo e livre para veículos de emergência no centro. É uma manobra que salva vidas, executada com sincronização de nível militar. Este é o paradoxo alemão, a 200 km por hora. Velocidade total, possibilitada apenas por disciplina total. O veredito final, uma nação de realidade radical. Ao chegarmos ao fim da nossa jornada, nos encontramos de volta onde começamos, encarando o enigma belo, confuso e rico que é a Alemanha. O que aprendemos? Vimos que este não é apenas um país de máquinas e cerveja, mas uma sociedade que ousou perguntar: quanta liberdade uma pessoa consegue suportar? Da eficiência silenciosa dos centros de reciclagem à transparência iluminada por neon dos distritos de luz vermelha legalizados, a Alemanha é um lugar que escolhe confrontar a realidade de frente, em vez de escondê-la sob um véu de moralidade. É uma nação que valoriza a Ordnung, não para restringir seu povo, mas para lhe proporcionar a estabilidade necessária para ser verdadeiramente selvagem. É um lugar onde uma mulher pode tomar sol em um parque público sem pensar duas vezes, onde um motorista pode levar um carro ao seu limite extremo e onde um cidadão pode debater a vida de um pombo com a mesma paixão que debate o orçamento nacional. A Alemanha nos ensina que a riqueza não se resume aos números em uma conta bancária. Trata-se do luxo de ser você mesmo, da segurança de ser protegido pela lei e da liberdade de definir o seu próprio normal. Enquanto o sol se põe sobre o horizonte de Berlim, uma coisa é certa: na Alemanha, a coisa mais interessante que eles já projetaram não foi um carro, foi uma sociedade. O custo oculto da perfeição. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal alemão. Se você olhar para o horizonte imponente de Frankfurt, o coração financeiro da Europa, pode presumir que os alemães são viciados em trabalho que nunca dormem.
Mas aqui está o segredo. Na verdade, eles trabalham menos horas do que quase qualquer outra nação desenvolvida. Como isso é possível? A resposta reside em um conceito chamado foco na produtividade. Quando um alemão está no trabalho, ele está 100% no trabalho. Não há conversa fiada no bebedouro, nem navegação em redes sociais, nem horas extras falsas apenas para impressionar o chefe. Eles valorizam o Feierabend, o momento sagrado em que a jornada de trabalho termina e a vida privada começa. Para um alemão, sair do escritório no horário não é um sinal de preguiça. É um sinal de um dia bem organizado. Essa divisão nítida entre dever e liberdade é a razão pela qual as cenas sociais que discutimos, a vida noturna, os parques, os festivais, são tão vibrantes. Porque trabalham com tanta intensidade, eles se divertem com igual intensidade. O governo até exige um mínimo de 20 a 30 dias de férias por ano, e é culturalmente esperado que você realmente as tire. Frequentemente, você encontrará placas de "fechado para férias" em padarias locais por semanas a fio. Esta é uma sociedade que dominou a arte da pausa. Eles entendem que um ser humano não é uma máquina, mesmo que construam as melhores máquinas do mundo. Ao proteger seu tempo pessoal com a mesma ferocidade que aplicam à sua engenharia, eles criaram um estilo de vida que é, ao mesmo tempo, incrivelmente rico e profundamente humano. A Alemanha é um paradoxo vivo, um lugar onde a engenharia de classe mundial encontra a liberdade pessoal radical. Ela prova que você pode ser, ao mesmo tempo, a nação mais ordeira e a mais libertária da Terra. Seja no rugido da Autobahn ou no silêncio de seus parques ensolarados, a Alemanha se recusa a ser definida por um único rótulo. É uma sociedade que gerencia a verdade em vez de escondê-la, provando que o Made in Germany não se trata apenas de máquinas. Trata-se de uma nova e ousada maneira de viver, rica, selvagem e inesquecível. Obrigado por assistir. Se você achou essa jornada reveladora, deixe seu like e se inscreva. O que mais te surpreendeu sobre a verdadeira Alemanha? Conte para nós nos comentários. Nos vemos no próximo!